Clame a Jesus. Poder e fé que transformam vidas. O clamor a Jesus é um dos atos mais poderosos que um cristão pode realizar. Não se trata apenas de um pedido de ajuda, mas de uma verdadeira expressão de fé e entrega. Clamar a Jesus é confiar que Ele, e somente Ele, tem o poder de nos salvar, libertar e restaurar. Neste vídeo, vamos explorar profundamente o significado do clamor, sua importância na vida cristã, e o poder sobrenatural que ele libera quando feito com fé. Prepare-se para mergulhar na palavra de Deus e descobrir como o clamor pode transformar sua vida hoje. O que é clamar a Jesus? A fé que rompe barreiras. Quando falamos em clamar a Jesus, estamos nos referindo a um ato de fé intensa, que rompe as barreiras da nossa limitação humana e alcança o coração de Deus. A Bíblia nos mostra repetidamente que aqueles que clamam ao Senhor com sinceridade são ouvidos e atendidos. No Salmo capítulo 18, versículo 6, Davi declara: "Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz desde o seu templo." Esse versículo nos revela que o clamor é um grito que vai além das palavras. É o clamor da alma que reconhece a soberania e o poder de Deus sobre todas as coisas. O clamor a Jesus, portanto, não é uma ação passiva. Ele é um ato de fé ativa, de quem sabe que quando clama ao Senhor, algo acontece. Jesus nos convida a fazer isso constantemente. Em Lucas capítulo 18, versículo 7, ele nos diz: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite." O clamor contínuo reflete a confiança inabalável de que o Senhor nos ouve, independentemente das circunstâncias. Clamar em todo tempo, a oração que libera o sobrenatural. Clamar a Jesus deve ser uma prática constante em nossas vidas. Não devemos clamar apenas quando estamos em apuros, mas em todo tempo, pois o clamor demonstra a nossa total dependência de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 18, nos exorta: "Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica." O clamor é uma súplica fervorosa, uma entrega completa ao poder de Deus. No Salmo capítulo 34, versículo 6, lemos: "Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias." Essa promessa é para todos os que clamam. Não importa o quão grande seja a nossa angústia, o Senhor ouve o nosso clamor e responde com salvação. Quando clamamos a Jesus, movemos o céu e tocamos o coração do Pai. Exemplos de clamor na Bíblia: o chamado que move o céu. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que clamaram ao Senhor em momentos de desespero e foram atendidos. O profeta Jonas, no ventre do grande peixe, clamou a Deus: "Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu." Jonas capítulo 2, versículo 2. Deus ouviu o clamor de Jonas e o livrou da morte. O que podemos aprender com isso? Que não importa o quão profunda seja a nossa aflição, o clamor sincero sempre alcança os ouvidos de Deus. Outro exemplo poderoso é o cego Bartimeu. Em Marcos capítulo 10, versículo 47, ao ouvir que Jesus estava passando, Bartimeu começou a clamar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." A multidão tentou silenciá-lo, mas ele clamou ainda mais alto. E o que aconteceu? Jesus parou e o curou. Esse exemplo nos ensina que quando clamamos com fé, nada pode impedir Jesus de nos atender. O clamor de Jesus ao Pai, o exemplo supremo de entrega. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, clamou ao Pai nos momentos de maior aflição. No jardim do Getsêmani, momentos antes de sua prisão e crucificação, Jesus clamou: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas capítulo 22, versículo 42. Esse clamor revela o coração de total submissão de Jesus à vontade do Pai, mesmo diante do sofrimento iminente. Na cruz, Jesus clamou novamente: Deus meu, por que me desamparaste?" Mateus capítulo 27, versículo 46. Esse clamor expressa a profundidade da dor que Jesus sentiu ao carregar os pecados do mundo. Se o próprio Cristo clamou ao Pai, quanto mais nós, em nossas fraquezas, devemos clamar. O clamor na vida cristã. Por que devemos clamar sempre? Como cristãos, o clamor deve ser uma prática central em nossa vida de fé.
Clamar a Jesus não é apenas uma forma de buscar socorro em tempos de aflição, mas também uma maneira de manter nossa comunhão constante com Ele. Quando clamamos, reconhecemos nossa total dependência do Senhor e nos colocamos em posição de receber o seu auxílio, sua graça e sua direção. Em Romanos capítulo 10 versículo 13, encontramos a promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clamar a Jesus não é apenas um ato de busca por livramento, é também um ato de salvação. Aqueles que clamam a Jesus experimentam sua misericórdia, seu perdão e sua redenção. Clamar é se colocar nas mãos do Criador e confiar que Ele tem o melhor para nós. Clamar a Jesus nos dias atuais, a resposta para nossas angústias modernas. Vivemos em um mundo de incertezas, onde a ansiedade, o medo e o desespero parecem estar sempre à espreita. Mais do que nunca, precisamos praticar o clamor a Jesus. Quando clamamos, reconhecemos que Ele é a nossa única esperança em meio ao caos. Em Filipenses capítulo 4 versículo 6, Paulo nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso é clamor. E o resultado dessa prática é a paz que excede todo entendimento, conforme Filipenses capítulo 4 versículo 7. Se você está enfrentando desafios, seja no trabalho, na família, ou em sua vida espiritual, clame a Jesus. Não há problema grande demais que Ele não possa resolver, nem situação tão complexa que Ele não possa transformar. Clame com fé e veja o poder de Deus agindo em sua vida. Como clamar a Jesus? Dicas práticas para uma vida de clamor. Para viver uma vida de clamor, é importante lembrar que o clamor não é um ato isolado. Ele deve fazer parte da nossa rotina de oração. Aqui estão algumas dicas práticas para incorporar o clamor à sua vida diária. 1. Ore com fervor. Não tenha medo de abrir seu coração diante de Deus. Clame com sinceridade e intensidade. 2. Seja persistente. Assim como Bartimeu, não desista de clamar, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. 3. Clame com fé. Acredite que quando você clama, Deus está ouvindo e agindo em seu favor. 4. Busque na palavra. Medite em versículos que reforcem sua fé no poder de Jesus, como Jeremias capítulo 33 versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 5. Agradeça. Sempre inclua a gratidão em seu clamor, reconhecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Conclusão: o clamor que move o céu e transforma vidas. Este vídeo nos mostrou que o clamor a Jesus é uma das ferramentas mais poderosas que temos como cristãos. Quando clamamos, o céu se move, e o sobrenatural acontece. O clamor é um ato de fé, submissão e confiança total no poder de Jesus para transformar qualquer situação. Nos dias atuais, em meio a tantas adversidades, clamar a Jesus é a resposta que precisamos. Ele nos convida a clamar, a nos aproximar dele com um coração sincero e cheio de fé. Não importa o quão grande seja o seu problema, Jesus ouve o seu clamor. Como ele prometeu em Jeremias capítulo 29 versículo 12, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Clame a Jesus hoje e veja o milagre acontecer.